Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos. Gente, então para continuar essa nossa série de aulas, hoje a gente vai chegar um pouquinho mais perto da Segunda Guerra Mundial. Vocês já tiveram aquela aula inicial em que eu falei um pouquinho das ideias do século XIX, depois a aula do professor Gabriel sobre imperialismo, antecedentes da Primeira Guerra e Primeira Guerra Mundial, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período que a gente costuma chamar de período entre guerras. Escrito desse jeito esquisito mesmo, viu? É tudo junto, tá? Período entre guerras. Antes tinha um hífen ali, a reforma ortográfica chegou, abalou as estruturas, e agora o período entre guerras é escrito tudo junto. Bom, de quando a quando vai o período entre guerras? De 1918, que é o finzinho da Primeira Guerra Mundial, até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Então é um período entre as duas grandes guerras mundiais e é um período no qual acontecem vários fenômenos, várias mudanças na história europeia que são importantes da gente lembrar, tá? Lembrando sempre que em uma aula tão curta como essa, a gente não vai conseguir revisar todos os temas que aconteceram no período entre guerras, mas os principais a gente vai se esforçar para ver, tá bom? Então, começando com um tema importantíssimo, que é o tema dos fascismos. Tá? A gente vai começar aqui com o fascismo italiano e o professor Wilson vai conversar com vocês em um outro vídeo sobre o fascismo alemão, também conhecido como nazismo. Né? Então, o fascismo italiano é basicamente o precursor das ideias fascistas na Europa. Quem cria esse fascismo italiano, quem cria a primeira teoria fascista, né, de fascio, ou seja, um poder unificado e centralizado, é um homem chamado Benito Mussolini. Tá? Quem era o Benito Mussolini? O Benito Mussolini era um cara que tinha lutado do lado da Itália, tinha lutado pela Itália, né? O italiano que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Itália deu aquela traidinha na Primeira Guerra Mundial, né? Entrou e falou que ia entrar de um lado, entrou do outro, tudo bem, mas isso não nos interessa. O que nos interessa é o que o senhor Mussolini ele era um socialista. Antes de criar o fascismo, ele era um socialista. E ele se desencantou muito com as ideias socialistas, ele achava que elas não serviam para aquele contexto, que elas eram ideias, vejam se vocês notam algum paralelo, alguma semelhança com o nosso mundo atual, né? Que elas eram ideias muito fracas, que elas eram ideias muito imorais, que elas eram ideias que desrespeitavam os valores humanos e a força do homem, né? Não sei, talvez vocês encontrem alguns paralelos aí em alguns pensadores da atualidade. Mas o fato é que o nosso Mussolini vai propor um tipo de Estado, vai propor um tipo de organização que se diferencie da organização da democracia, que era o que existia naquele momento, no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, e que também se diferencie do socialismo. O modelo que ele propõe é um modelo que ele chama de fascismo. Tá? Por que fascismo? O nome fascismo vem do fascio, que era um símbolo de poder dos imperadores romanos e foi reapropriado pelo senhor Mussolini. Tá? Então, qual que é a ideia básica do fascismo? Qual que é a ideia básica desse regime? É um regime totalmente centralizado, onde o Estado é tudo, tá? Ou seja, essa estrutura gigante de poder comanda tudo, não há nada fora do Estado, é o que o Mussolini dizia, inclusive, tá? Não há nada fora do Estado, aquilo que está fora do Estado pode ser desconsiderado. Em primeiro lugar, um Estado totalitário, tá? Um Estado totalmente centralizado. Em segundo lugar, uma estrutura de Estado corporativista, ou seja, o país ele é visto como um corpo e o Estado é a cabeça. Tá? Fora da cabeça existem os membros e esses membros são as outras partes. Tudo tem que funcionar de acordo com a cabeça. Tá? Se, por exemplo, você está andando na rua e o seu braço resolve dar um tapa na pessoa, eu resolvi bater na sua cara e pum, não, né? O que acontece? Você não pode usar isso como justificativo, o seu braço não pode sair dando tapas por aí. O que o Mussolini dizia? Que se algum órgão operasse de maneira diferente da cabeça, esse órgão deveria ser extirpado, tirado. Ou seja, se alguém por acaso andar fora do Estado, se alguém andar desobedecendo as leis, se alguém for contra o Estado, se alguém for contra esse organismo total, essa pessoa pode ser exterminada, pode ser eliminada. Tá? E aí, por eliminada, vocês podem entender muita coisa. Morta, presa, perseguida, expulsa, várias coisas são possíveis. Tá? Então, o Mussolini acreditava, portanto, que fora do Estado não existia nada possível. O Estado tinha que ser tudo, tá? Por isso um Estado totalitário.
Isso significava também que ele tinha algumas pessoas de quem ele não gostava, algumas pessoas que ele queria mandar para fora. Por exemplo, ele não gostava dos liberais, tá? Por mais que a gente possa falar, não, mas o Mussolini era uma pessoa que gostava do capitalismo, gostava. Ele era de direita? Era. Aliás, vamos deixar isso bem claro desde já. O fascismo não é de esquerda, o fascismo é de direita. Um dos grupos que mais foi perseguido, que mais foi preso, que mais foi exterminado, que mais foi eliminado dos regimes fascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, foram os comunistas. Então, que raios de regime de esquerda de que nós estamos falando aqui? Então, primeiro, os liberais. Mussolini gostava do capitalismo, gostava da direita, mas os liberais são um problema. Por quê? Os liberais, eles querem um Estado fraco. E um Estado fraco, de acordo com Mussolini, não é bom. Então, liberais. O Mussolini não gostava, o fascismo não gosta de liberais. O fascismo não gosta também de parlamentaristas. Aqueles que defendem o parlamento, regimes representativos, participação do povo nas decisões. Não. Isso tudo está fora. O fascismo e Mussolini não gostavam de comunistas, de esquerda, pessoas que visam a luta de classes. Por quê? A luta de classes enfraquece o país, enfraquece a nação, enfraquece o Estado. O corpo pega, o corpo pena com a luta de classes. Se um órgão está lutando contra o outro, nós temos um problema. Então, como a cabeça tem que controlar tudo, o socialismo, a esquerda, é vista com muita desconfiança pelos fascistas. Então, o Mussolini vai começar a criar esse movimento, ele vai começar a criar um partido chamado de Partido Fascista, e esse Partido Fascista vai começar a fazer algumas ações diretas, contra o Estado democrático que existia na Itália naquele momento. Esses fascistas vão ter mais uma característica, tanto aqui quanto na Alemanha, que é o uso de uniforme. Eles usavam camisas, eles usavam um uniforme, uma calça mais ou menos dessa cor, uma calça parda, uma camisa preta, por isso que eles ficaram conhecidos como camisas negras, e eles saíam por aí, pelas ruas destruindo greves, eles saíam pelas ruas invadindo fábricas que estavam em greve, eles saíam pelas ruas batendo em comunistas, destruindo sedes de partidos comunistas. Isso tudo era feito por esse grupo. E aí, conforme passa o tempo, esse grupo começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais importante. E o que acontece? O que acontece é que o Mussolini começa a ganhar espaço na política. Em 1922, ele acaba se transformando no primeiro-ministro e, logo depois, os fascistas vão dar um golpe. Os fascistas, numa marcha conhecida como Marcha sobre Roma, numa marcha chamada Marcha sobre Roma, os fascistas acabam dando um golpe de Estado, consolidam Mussolini como primeiro-ministro, e essa marcha sobre Roma acaba colocando o fascismo pela primeira vez na história da Itália no poder. Aliás, é importante fazer uma correção, o Mussolini tinha sido colocado como primeiro-ministro pela marcha sobre Roma, não antes, como eu tinha dito, foi uma pequena confusão. Então, o lance é exatamente esse. A marcha sobre Roma coloca o Mussolini no poder e a partir desse momento ele passa a se convocar, ele passa a se nomear o Duce, o líder, o condutor, o condottiere. E ele vai começar a fazer algumas ações que fortalecem, o regime fascista. A primeira delas é a Carta del Lavoro. O que significava a Carta del Lavoro? Que inclusive foi uma das bases depois das leis trabalhistas que o senhor Getúlio Vargas implantou aqui no Brasil. Não dizendo que as leis trabalhistas sejam ruins, mas elas têm uma inspiração nessa Carta del Lavoro, a Carta del Trabalho. O que significa isso? Que o Estado passaria a mediar a relação entre capital e trabalho. Ou seja, lembra daquela ideia do corpo? Então, o Estado é o quê? A cabeça. Tudo vai girar em torno do Estado. Então, se o trabalho é uma coisa que faz parte da sociedade, o Estado também vai controlar a relação entre capital e trabalho. As leis são feitas pelo Estado, os sindicatos são controlados pelo Estado para evitar a presença de comunistas nos sindicatos. Então, tudo é controlado pelo Estado. Os trabalhadores têm muitas leis que vão ajudá-los, mas essas leis são feitas, controladas e organizadas pelo Estado.
Outra coisa que ele vai fazer, ele vai instaurar um regime de partido único, tá? O partido fascista passa a ser o único partido permitido nessa ditadura, lembrando sempre, mesmo aqueles liberais que apoiaram o Mussolini, mesmo aquelas pessoas de direita, conservadoras, que apoiaram o Mussolini, foram perseguidas, foram presas e tiveram seus direitos políticos cassados. Tá? Ele fez um regime de partido único, colocando o partido fascista no poder e estabelecendo uma grave e forte censura. Tá? Mais ou menos como a gente conhece no regime, só para dar um exemplo mais familiar aqui no Brasil, no regime militar, que começou em 1964, né, com o golpe civil militar, e na ditadura do Getúlio Vargas, no Estado Novo, né, em que o Estado Novo, Getúlio Vargas, cria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer a censura e para fazer a propaganda do regime. Então, isso também são características desse governo fascista que vai se implantar na Itália. Outra coisa que o senhor Mussolini faz, ele vai fazer um acordo com a igreja. A igreja, desde a unificação italiana, a Itália durante muito tempo não foi um país. Né? A Itália durante muito tempo foi só um território cheio de estados, cheios de reinos separados. E desde que a Itália se unificou, desde que a Itália virou um país só, a igreja tinha um ressentimento muito grande, porque os estados da igreja, que eram chamados antes de estados papais, eles foram dominados pelo que então se virou, né, pelo que começou a ser chamado de Itália. E aí a igreja falou, ma cazzo, tá? Italiano, cazzo. Ma cazzo, tá? Qual é o destino das nossas terras? Tá? E agora? A gente perdeu as terras que nós tínhamos e vocês não vão dar nenhuma compensação? A resposta do Estado italiano foi muito simples. O Estado italiano virou para a igreja e falou, não, tá? Nós não vamos, a gente dominou, vocês perderam, beijo, falou, valeu. Então, desde aquela época, a igreja estava incomodada. O que o senhor Mussolini fez? Ele assinou um acordo com a igreja. Ele falou o seguinte, né, que se chamou Tratado de Latrão, tá? 1929. O que o Mussolini fez? Ele falou, bom, vocês querem terra? Vocês querem um estado para vocês? Eu vou dar. Ele pegou aquela região ali que fica em volta da Basílica de São Pedro, tá? Que fica em Roma, que fica na cidade de Roma, que é basicamente uma praça, e transformou num país. Tá? Então, ele cria um país que vocês conhecem, que até hoje é muito famoso, chamado de Vaticano. Tá? Ele cria um país chamado Vaticano, ou seja, é um dos menores países do mundo, porque ele é quase que literalmente uma praça. Tá? Tem um dos maiores PIBs do mundo também, porque tem pouca gente e muito dinheiro, a igreja tem muita grana, né? E ele é um estado controlado pela igreja, a língua oficial é o latim, uma coisa bastante peculiar. Tá? O que mais que o Mussolini faz? Ele implanta esse regime totalmente centralizado, totalmente autoritário, e é claro que sem algumas leis que embasassem esse poder, ele não poderia governar. É aí que ele implanta, em 1925, as chamadas leis fascistíssimas, né? Ou, em uma linguagem das ruas, leis fascistas pra caramba. Tá? Leis extremamente centralizadoras, um poder que a partir de agora vai ser todo do Mussolini, tá? Ele como líder, como il duce, como o condutor, vai comandar a sociedade italiana no caminho que ele acha que deve, e quem não aprovar, quem não se encaixar, pode ir embora. Tá? Ou ele mesmo se assegurava fazer o serviço de mandar a pessoa para fora. Essa ideia do fascismo, essa ideia política que ainda hoje faz a cabeça de muita gente, e muita gente jovem, tomem cuidado com isso, por favor. Tá? Essa ideia do fascismo se torna muito forte a partir de então. Vai bater lá na frente, na Alemanha, né? Cujo remanescente da Primeira Guerra, que era o Hitler, vai ouvir isso aqui, vai ficar excitadíssimo e vai começar a elaborar a sua própria teoria fascista, que a gente vai conhecer como nazismo, que o Wilson fala para vocês numa próxima aula. Tá? A gente volta depois com a segunda parte do período entre guerras, que é a crise de 29 e o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Tá bom? Até já!